americano, que foi condenado por fraude contábil, fez hoje um discurso atacando Joe Biden, atacando os imigrantes, o juiz Juan Merchan e até os próprios advogados. Ele criticou o atual governo, apontou como um grupo de fascistas e chamou Biden de presidente, abre aspas, mais burro da história dos Estados Unidos. A gente vai ver na reportagem como foi essa declaração. O primeiro ex-presidente americano a ser condenado criminalmente na história dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta sexta-feira que vai recorrer da decisão. De acordo com o republicano, seus advogados têm inúmeros elementos para questionar o veredito do júri do processo penal em Nova York. O magnata disse ainda que o julgamento foi injusto e voltou a criticar o juiz Juan Merchan. Vocês viram o que aconteceu com algumas das testemunhas que estavam do nosso lado. Elas foram literalmente crucificadas por este homem que parece um anjo, mas na verdade é um demônio. Parece tão bom e calmo. As pessoas o enxergam como um homem tão legal. Isso funciona até vê-lo em ação. Todos viram o inferno que uma certa testemunha teve de passar. O ex-presidente de 77 anos foi declarado culpado de 34 acusações de falsificação de documentos contábeis. A falsificação foi realizada para esconder um pagamento destinado a silenciar a ex-atriz pornô Stormy Daniels e evitar um escândalo sexual em sua campanha de 2016. O juiz de instrução Juan Merchan vai determinar a sentença em 11 de julho, dias antes da Convenção Nacional Republicana, na qual Trump receberá a nomeação formal do partido para voltar a concorrer à Casa Branca. O magnata conversou com a imprensa por 35 minutos na porta da Trump Tower, o edifício de seu grupo empresarial em Nova York. Após se referir a seus adversários como doentes e fascistas, Trump foi embora, sem deixar espaço para perguntas. Uma postura completamente diferente daquele Trump ontem no final do julgamento que acabou condenando. A nossa produção separou 2 trechos da fala do ex-presidente nesta coletiva. Primeiro, as referências que ele fez à justiça, ao júri que o condenou, em especial ao juiz vou buscar aqui, é o Juan Merchan. Vamos lá, produção, a cartela. Alessio, por favor. Ataques à justiça. No que diz respeito ao julgamento em si, foi muito injusto. Vocês viram o que aconteceu com algumas das testemunhas que estavam do nosso lado. Elas foram literalmente crucificadas por esse homem. Parece um anjo, mas na verdade é um demônio. Chamando o juiz de demônio, dizendo que as testemunhas foram crucificadas. Kátia, que mensagem o Trump passa para os americanos com essas declarações? A gente estava acabando de comentar o caso do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é um método, né? É um método de desacreditar as instituições, apelar aí para outros meios, outras falas, outros argumentos, não aqueles dentro da justiça. Ele teve todo acesso ao devido processo legal, como os especialistas gostam de falar, né? Direito à defesa, direito a tudo que a democracia em si permite. Mas aí ele está acenando para a base, né? Está acenando ali para aquele eleitor fiel, né? O eleitor da extrema-direita, o trumpista, porque ele sabe que precisa manter aí coesa essa questão da resistência, de se dizer vítima, de atacar as instituições, embora a gente veja que quando essas figuras chegam ao poder, o modo de agir é totalmente diferente do discurso, porque falam mais baixo, falam mais manso, porque a situação é outra. Mas, como ele está numa corrida eleitoral, a melhor maneira de se defender, entre aspas, é acenar para a sua base aí com esse tipo de discurso. E o ex-presidente foi também bastante ofensivo nas críticas ao atual presidente Joe Biden. A gente tem aí um trecho da fala de Trump se referindo ao atual comandante dos Estados Unidos. Alessio. Críticas a Biden. Biden, quer fronteiras abertas. Quem quer vai querer fronteiras abertas com pessoas de línguas que nunca ouvimos falar. Não é espanhol, francês ou russo. Temos pessoas entrando que não são pessoas muito boas, não. Temos um recorde de terroristas entrando em nosso país.
eles estão construindo um exército dentro de nosso país. Ataca Joe Biden, ataca os imigrantes que procuram os Estados Unidos como uma oportunidade, o tão sonhado sonho americano, desculpa aí pela repetição. E também, como a gente disse agora há pouco, diz que é um dos piores presidentes dos Estados Unidos. Ele disse, inclusive, na coletiva que eu estava acompanhando pela manhã, que que Joe Biden sequer consegue completar um raciocínio,